É, Vamos realizar primeiramente, seja bem-vindo ao canal. Canal Filósofo Coruja. Vamos discorrer sobre o texto da dominação masculina de Pierre Bourdieu, ou o popular machismo, né? De Pierre Bourdieu, um grande sociólogo contemporâneo. Eu peço que, após você assistir essa videoaula, avalie ela, né? Atribua algum valor a ela, seja positivo, seja negativo. Eu não vou pedir que você atribua um valor a ela, positivo ou negativo, antes de assistir, pois é impossível atribuir um valor a um objeto, que nesse caso esse objeto seria a aula, sem ver a aula. Como é que você pode dizer se a aula foi boa ou ruim antes de ver a aula toda? Então, é uma contradição. E vou pedir para você também se inscrever no canal, se gostar da aula, se gostar. Existem também outras aulas que você pode estar visualizando de grandes pensadores, né? Já tem postado aí Thomas Hobbes, Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu não, Pierre Bourdieu agora, Paulo Freire, René Descartes, né? Então você pode dar uma olhada aí. E vamos produzindo aulas sempre com um intervalo de tempo variável, talvez dois dias, de semana em semana. Então peço que você se inscreva no canal para receber essas aulas de primeira mão, né? Então basicamente o que seria a dominação masculina? Seria um certo exercício de poder do homem sobre a mulher, né? É o tal do machismo, popularmente conhecido como machismo. Ou seja, o homem como um ser dominante, aquele que exerce o poder, e a mulher como ser dominada, aquela que acata o poder, que seria a subjugada, né? Aquela que recebe as ordens. A questão do machismo ela é bem visível na nossa sociedade, né? O machismo é algo estrutural da humanidade, né? Sempre que a humanidade existe essa dominação masculina e ela se perdura até o dia de hoje. A tendência do machismo é ele cada vez mais desaparecendo, né? Essa dominação masculina, a tendência dela, né? Essa dominação de gênero é cada vez mais desaparecendo, pois estamos nos dando conta de que essa dominação masculina não é de ordem natural, portanto, digamos assim, inexorável, mas é uma construção social, uma construção simbólica e social, e que, portanto, pode ser diferente do que é, né? E as mulheres, e desde Gutenberg, né, as pessoas estão tendo acesso ao conhecimento, à instrução, e ter acesso ao conhecimento e à instrução para as mulheres, principalmente, é sinal de que é um grande indício de que o machismo está com os dias contados, porque realmente a capacidade de pensamento delas melhora, né, com isso, e elas passam a questionar mais a realidade, questionar e duvidar a respeito dessa dominação masculina, a respeito de por que o homem exerce esse poder sobre a mulher, né? Já os ignorantes, né, eles aceitam muito mais pacificamente esse tipo de dominação, né, sem qualquer tipo de questionamento, de indagação. Bom, então vamos falar a respeito da legitimidade do poder. O que é a legitimidade do poder? A legitimidade é atributo de um poder, né? Existem poderes legítimos e existem poderes não legítimos. O que seria uma dominação masculina legítima? Uma dominação masculina legítima seria aquela que é vista, que legitima o poder ao subjugado, tá? Uma dominação masculina legítima é aquela em que a subjugada, a mulher, né, a dominada, é vista, vê essa dominação como sendo algo normal, natural, óbvio, né? Enfim, algo muito natural e óbvio, né? E que acata pacificamente ali essa dominação, né? Que aceita essa dominação de maneira muito tranquila, né? Que acata essas ordens de maneira muito tranquila. Já uma dominação masculina deslegitimada é uma dominação onde há uma certa rebelião, né? Em relação à parte dominada, que seria a mulher,
né, onde há uma deslegitimação, ou seja, você não tem esse direito de exercer esse poder sobre mim, né, você não tem esse direito de controlar a minha vida e controlar a minha conduta. Vamos lembrar aqui o que é poder para Max Weber, que é a definição mais fantástica que eu acho de poder. O poder, segundo Max Weber, seria o seguinte: numa relação social, o poder ele só é exercido numa relação social, né, entre dois ou mais indivíduos, né, inclusive o poder é digamos assim, um fato somente humano, né, nenhum outro animal exerce poder sobre outro animal. Poder é um ato essencialmente humano, as relações de poder são atos essencialmente humanos, né? Segundo Foucault, essas relações de poder estão capilarizadas por toda a sociedade, né? Existe o poder macrosociológico, que é o poder estatal, e os poderes microsociológicos capilarizados pelo meio social, né? Por exemplo, o machismo seria um poder microsociológico, o machismo seria um poder microfísico, que está aí na nossa sociedade. Bom, então o que seria o poder segundo Max Weber? O poder seria um indivíduo, nesse caso da dominação masculina, um indivíduo, o homem, exercer uma determinada vontade, né, controlar, digamos assim, a conduta e o comportamento da mulher, que seria dominada, de acordo com a sua vontade, independentemente da vontade da dominada, ou seja, da mulher. Então, nessa relação social em que há uma desigualdade de poder, o homem tem poder e a mulher não tem poder, né? Uma desigualdade aí evidente, né? Então o homem exerce poder sobre a conduta da mulher de acordo com seus interesses, né? Do tipo, vá lavar, vá passar, né? Não sai de casa, né? Seja minha escrava, todo tipo de exercício de poder e de dominação, né? Então a mulher vive um verdadeiro controle externo da vida, né? Ela não determina por si só a sua trajetória, as suas escolhas, mas algo externo a ela, ou seja, o marido, exerce um certo poder e dominação sobre ela, de modo que ela não é completamente livre como se deveria. Então você percebe que não é legal, né? Não é legal ser dominada. É legal ser dominante, mas não é legal ser dominada. Ser dominada é algo desvantajoso porque você acaba perdendo muita da sua liberdade, não é? Quase que uma boa parte da sua liberdade individual é ceifada nessa relação de dominação, né? No caso do dominado. Então, a pergunta que se faz é: por que o dominado se aceita? Por que o dominado aceita essa dominação? Por que o dominado aceita esse prejuízo, né? Já que é tão ruim ser dominada, né? Há algumas vertentes na filosofia que diz que, principalmente a filosofia sartreana, que diz que a liberdade significa angústia, ou seja, se a mulher ela tivesse pleno controle sobre sua própria vida, existiria muito mais angústia, né, porque ela teria que escolher, deliberar, etc. E por isso, muitas sim gostam desse exercício do poder masculino, pois esse exercício do poder masculino acaba fazendo com que o homem delibere, ou seja, algo externo, a mulher delibere por ela, e consequentemente não há angústia, não há reflexão, não há pensamento, não há alternativas, não há atribuição de valor a essas alternativas, e é uma vida muito mais tranquila do que uma vida onde você mesmo é dono do seu próprio destino, né? Mas eu garanto que a maioria dos dominados não vê o poder nessa perspectiva boa, né, de eliminação da angústia. Realmente o poder é uma coisa ruim, né, para a grande maioria dos dominados, é uma coisa evitável, né, evitável, não é algo bom, não é algo legal ser dominado. Qualquer um em sã consciência concordaria com isso. Acho que realmente essas pessoas que gostam de ser dominadas é uma minoria, Alguém em sã consciência nunca gostaria de ser dominado, de ter sua vida controlada por algo externo a ela. Então essa é a pergunta: por que o dominado ele aceita, porque a mulher, no caso, ele aceita essa dominação, aceita esse exercício de poder, já que é desvantajoso para ela, né? Então é aí que entra a legitimidade do poder, né? E essa legitimação do poder, no caso da dominação masculina, é uma legitimação por ordem de natureza. Ou seja, o homem, por ser homem, exclusivamente ser homem, ele manda na mulher. Essa é a explicação. Ou seja,
quando se faz a pergunta qual é o fundamento do poder do homem sobre a mulher, por que o homem exerce poder sobre a mulher, vão lhe responder porque o homem é o homem e a mulher. Ou seja, uma legitimação do poder, o homem tem um poder legitimado por ordem de natureza, por questões de natureza. Por quê? Porque o homem não escolheu ser homem, nasceu homem simplesmente, e a mulher não escolheu ser mulher. Então a legitimação por ordem de natureza, né, temos outros tipos de legitimações de poder, né, por exemplo, de ordem de contrato social mesmo, né, não tem nada a ver com natureza, mas essa legitimação do poder específica na dominação masculina por ordem de natureza. Inclusive, essa legitimação do poder por ordem de natureza, ela está cada vez mais desaparecendo nas sociedades contemporâneas, né? Um exemplo de outra legitimação de poder por natureza seria a dominação dos brancos sobre os negros, né? Os brancos, por serem brancos, são os dominantes, exercem um certo poder sobre a vida dos negros, né? E a gente sabe que isso já acabou, que isso já foi, e o machismo, né, que é a legitimação de poder por ordem de natureza, também está acabando. Então você percebe que essa legitimação de poder por ordem de natureza está cada vez mais se esfalecendo e cada vez mais deixando de existir, né, e se tornando aí cada vez menos visível, né? Então, basicamente é isso, né? O homem, né, nessa dominação de gênero, o homem, por ser do gênero masculino, exerce um certo poder sobre a mulher, por ela ser do gênero feminino. Então, é uma coisa, né, legitimada, é o poder do homem. Pronto. Evidentemente, essa dominação masculina, ela, na sua grande maioria das vezes, né, ela é uma dominação simbólica, né, uma dominação através de símbolos, através de discursos socialmente construídos, né, socialmente adquiridos, do que uma dominação propriamente violenta. Existem dois tipos de dominação, como eu vou explicar aqui, que é a dominação ideológica, a dominação simbólica e a dominação violenta. A dominação simbólica seria fazer com que o dominado esteja convencido de que aquele poder é justo ou natural e normal, inclusive, né? Através de uma série de imputação de discursos dos dominantes sobre os dominados, desde a sua infância, discursos. Então ele vai recebendo tudo isso e vai internalizando todos esses discursos, de modo que torna-se quase automático essa legitimação do poder do homem sobre a mulher. E há um outro tipo de dominação, ou seja, você manda e eu obedeço, que é a por violência, né? Uma dominação por violência. Ou seja, eu mando e você obedece. E isso acontece, né, no caso da dominação masculina também. Mas geralmente a dominação mais recorrente é a ideológica, né? Não há na maioria das vezes não há muita, digamos assim, rebelião da mulher em relação ao homem. A dominação da violência se dá pelo seguinte: ou você faz o que eu quero, ou eu mando e você obedece, ou eu exerço uma certa dominação sobre você e você acata as minhas ordens e as minhas regras, ou você vai apanhar, ou você vai sofrer algum tipo de agressão física, né? Então a pessoa, né, o instinto de sobrevivência é o nosso instinto mais forte, portanto o medo, né? E a pessoa, por medo de sofrer uma agressão física, por medo de ter sua vida ceifada, né, sofrer algum tipo de dano, acaba acatando aquelas ordens de maneira pacífica, né, acaba legitimando aquele poder, né? Então há esses dois tipos de dominação, ideológica e violenta. A dominação ideológica é muito mais eficiente do que a dominação violenta, né? A dominação ideológica é menos esforço, é menos recursos, né, que o dominante usa, então é muito mais eficiente. Então a dominação, basicamente, né, em termos básicos, a dominação masculina sobre a mulher é uma dominação ideológica, uma dominação simbólica, né, onde tanto a mulher quanto o homem, ao longo da sua história existencial, vão adquirindo, vão absorvendo esses discursos sociais, essa maneira de viver, o homem mandando a mulher obedecendo, de modo que eles internalizam esse poder, né? Eles internalizam profundamente, inclusive no âmbito do inconsciente, essa questão do homem mandar e da mulher obedecer. Tanto o dominado internaliza esse poder, quanto o dominante internaliza esse poder ao longo da sua história existencial. Inclusive, essa é a maneira mais eficiente de se dominar, né? É uma dominação
no âmbito das vísceras, no âmbito do inconsciente, ou seja, o mando você obedece é uma coisa tão natural, né? Você internalizou tanto esse poder que é uma coisa estupendamente natural e visceral. Não há nenhum tipo de questionamento da parte do dominado a respeito de por que ele exerce o poder, nenhum tipo de discurso em relação a isso. Porque se tivesse algum tipo de questionamento em relação a isso, quando o dominante exerce o poder, certamente esse poder ele não seria eficiente, porque ia ter ali umas cambalhotas e tal. Então, quando o acatamento das ordens e da dominação é visceral, é biologizado, digamos assim, automático, esse é o poder eficiente, né? Então, quando há qualquer tipo de questionamento da parte dominante em relação ao exercício do poder do dominado, esse poder ele não está sendo tão eficiente, né? Qualquer tipo de questionamento ou indagação. Ou quando um outro poder também menos eficiente seria o poder em que o dominante ele explica em forma de discurso o porquê ele está exercendo aquele poder, né? De modo que simplesmente também tira essa graça do poder, né? Porque o poder bem exercitado é aquele poder em que você manda, no caso da dominação masculina, o homem manda, no gênero masculino o homem manda, e a mulher obedece visceralmente, automaticamente, né? E não tem nenhuma justificativa do dominante em relação ao dominado. O dominante simplesmente manda e a dominada obedece. E o dominante ele não precisa exercer nenhum tipo de justificativa a respeito de por que ele está exercendo aquele poder, do porquê ele está mandando, né? Porque se ele elaborar algum tipo de justificativa nesse sentido, aí o poder já fica cambaleando, né? Já fica uma coisa assim, né? Eu mando porque eu sou homem, né? Então você me obedeça. E já fica uma coisa mais cambaleosa. Então o ideal é realmente essa legitimação visceral é a mais eficiente, essa legitimação do inconsciente. Bom, então o verdadeiro programa mental, né? O verdadeiro programa mental que se instala socialmente, tanto no homem quanto na mulher ao longo da sua história existencial, que acaba deixando essa dominação muito mais eficiente. E aí que nós temos a questão da liberdade. Há alguma possibilidade de mudarmos esse programa, esse verdadeiro programa mental que o homem e a mulher executa, né? E que foi aprendido ao longo da sua história existencial? Sim, né? Há a possibilidade de questionarmos esse programa mental e mudarmos esse programa mental adquirido socialmente, né? A mulher e o homem ele nasce com o hardware, que seria o cérebro, e o software, que seria esse programa de dominação. A gente aprende ao longo da nossa história existencial, né? Tanto o homem quanto a mulher aprende, internaliza ao longo da sua história existencial, e esse software já foi provado cientificamente que ele pode ser mudado através da mente, através dos pensamentos. Esse software, esse programa que está sendo executado, ele pode ser mudado e alterado, né? Então, portanto, podemos sim mudar e transformar esse programa do inconsciente que está sendo executado, tanto no homem quanto na mulher. Bom, então... evidentemente, há uma verdadeira naturalização do poder masculino, uma verdadeira naturalização da dominação masculina, ou seja, a dominação masculina é vista de uma forma naturalizada, biologizada. Por biologia, né, eu exercito o poder e você manda, né, porque meu gênero é assim, né. Inclusive, a dominação masculina é um exemplo mais perfeito, né, de poder biologizado, né, e legitimado por ordem de natureza, né. Porque realmente é impressionante a naturalização que a dominação masculina acaba tendo, né, por ordem biológica mesmo, né. Só que a gente sabe atualmente, né, que o homem ele não tem nenhuma essência desse tipo, né, de o homem nascer mandando e a mulher nascer obedecendo. Isso é uma construção social, é uma construção histórica, né, faz parte da nossa sociedade. Inclusive existiam outras sociedades em que a relação, em que não existia provavelmente uma dominação masculina, né, mas talvez até uma dominação feminina. Então isso prova que evidentemente não existe nenhuma essência, nenhuma natureza prévia à existência do indivíduo que faça com que uns mandem e outros obedecem. Não, isso é uma construção social, é uma construção simbólica, né,
portanto, pode ser alterada, porque se essa dominação masculina é vista de forma naturalizada e biologizada, não tem como haver qualquer tipo de alteração, porque a biologia ela não nos dá muita escolha e controle, né? E a natureza também. A natureza é tudo necessariamente do jeito que é, a biologia é tudo necessariamente do jeito que é. Já se essa construção, já se essa dominação é vista sob a forma de construção social, então, portanto, pode ser alterada, pode ser modificada, porque é uma criação humana, né? E como a criação humana pode ser modificada. O senso comum costuma achar que nós temos uma consciência inata, né? Ou seja, que os nossos pensamentos são inatos e que não tem nada a ver com o meio social em que vivemos. Né? Costumamos aí, digamos, naturalizar o nosso mundo social, né? De tanto ver aquilo cotidianamente, de tanto não ver outras perspectivas de forma de pensar e agir, acabamos naturalizando o nosso mundo social. E essa dominação masculina não seria diferente, né? Então, as pessoas acham que suas consciências são inatas, né? Que não foram todos esses conhecimentos, essas formas de pensar e agir e de se relacionar não foram construídas socialmente, e isso acaba favorecendo a dominação masculina e a conservação da dominação masculina, né? Bom, evidentemente o homem ele não precisa, na dominação simbólica, né, e ideológica, o homem não precisa dizer eu sou homem e você deve obedecer nesse sentido, né? Ele simplesmente manda e a mulher obedece, né? Nessa dominação bem efetiva, né? Nessa dominação visceral, nessa dominação no âmbito do inconsciente, não precisa de qualquer tipo de discurso do homem para que a mulher acate suas ordens e obedeça. Ela simplesmente obedece de maneira bastante automática. Então não tem nenhuma necessidade de discursos em relação ao dominante do porquê que ele está exercendo aquele poder. E é claro, essa dominação simbólica que o homem exerce sobre a mulher, essa dominação simbólica que foi construída socialmente, é muitas vezes apreendida de maneira indireta, né? É muitas vezes apreendida do meio social, muito mais de maneira indireta do que de maneira direta, né? É uma criança que percebe durante toda a sua existência o seu pai mandando e sua mãe obedecendo, então, quer dizer, muito indiretamente, não existe nenhum tipo de discurso, né? Que nós recebemos do social, do tipo, o homem deve mandar, a mulher deve obedecer. Muito poucamente a gente vê esse discurso aí. Geralmente a gente vê realmente de maneira indireta, né? Ou seja, o exercício do poder em si, né? A mulher acatando, então a gente vai observando o mundo, né? Empiricamente, né? E vendo como é que a coisa funciona e absorvendo tudo aquilo, internalizando tudo aquilo. Então essa dominação simbólica, né, através de símbolos, né, é muito mais indireta do que direta, né, propriamente, que nós aprendemos aí socialmente, né, na nossa socialização. O que eu percebo é que os indivíduos eles percebem muito pouco a influência da sociedade sobre eles, né, sobre a sua forma de pensar e de agir, né, muito em parte porque a nossa consciência é muito limitada para perceber toda a influência da sociedade sobre o nosso pensamento, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso jeito de ser. Né, nós aprendemos muita coisa no âmbito do inconsciente mesmo, né, nós não percebemos e executamos simplesmente, né, achando que é nosso, justamente porque não sabemos as causas, né, disso, né. Então a dominação masculina é muito exercida nisso, né. Tanto o homem quanto a mulher acha que tudo aquilo é inato, né, não é um construto social, né, justamente porque meio que não sabe de onde é que veio, né, aquilo ali, né. E se a gente não sabe de onde é que veio, a gente acha que é natural, né. Porque o nosso consciente é 5% do que somos e o nosso inconsciente é 95% do que somos. Então, Spinoza dizia que os homens acreditam serem livres, pois não sabem as verdadeiras causas que determinaram aqueles comportamentos e pensamentos deles, né? Então o homem acha que ele é livre no seu pensamento e no seu comportamento, porque justamente não reconhece, não tem como reconhecer, porque sua consciência é muito limitada, as verdadeiras causas que determinaram aqueles pensamentos e comportamentos, que no caso da dominação masculina são causas sociais, né? São causas construídas ali na sociedade que acabam determinando isso, né? Então, a verdadeira escravidão, né? O homem completamente ausente de liberdade nesse ponto de vista de Spinoza, o homem completamente determinado, a mulher determinada a obedecer, o homem determinado a mandar e não tem muito o que se fazer, né?
Bom, Sartre ele exerce uma certa finalidade com o seu discurso que é muito interessante, de modo que ele é um filósofo, na verdade, conscientizador, né? Conscientizador no sentido de que ele demonstra, ele discursa para o grande público, né? Porque se esses discursos ficassem no campo acadêmico, simplesmente não modificaria a realidade de maneira alguma, né? O que é que Sartre faz? Ele conscientiza o grande público, né? Ele é um intelectual engajado que conscientiza o grande público sobre particularmente essa dominação masculina, né? Inclusive aí o feminismo vem justamente dessa conscientização que a mulher está tendo de que essa dominação masculina é uma construção social e que não existe nada naturalizado e que, portanto, essa ordem, né, de dominação ela pode ser subvertida e alterada. Então Sartre exerce essa conscientização no sentido de, gente, essa dominação masculina, principalmente para a mulher, né? Essa dominação masculina ela é de ordem social, ela é uma construção social e não natural. Então, é uma verdadeira emancipação para a mulher, né? Porque se a mulher, na maioria das vezes, ela entende assim, vê essa dominação masculina, essa dominação social por ordem de natureza, então não tem como ser alterada, ou seja, é uma verdadeira escravidão, né? Não tem como ser alterada, então você é eternamente dominada. Já se a mulher vê essa dominação como uma construção social e que, portanto, pode ser subvertida, isso a gente só aprende realmente na escola, né, com esses grandes filósofos, né, que isso é apenas uma construção social, ela tem uma verdadeira emancipação e uma liberdade de modificar essa dominação masculina, né? E aí aparece uma chama da esperança, né? Uma chama da esperança de que essa ordem de dominação ela deixe de existir e que possamos ter aí uma igualdade de poder, digamos assim, não uma desigualdade de poder em relação ao homem e à mulher. Então isso é muito interessante, a conscientização das mulheres em relação a essa dominação masculina é extremamente importante para que consigamos subverter essa dominação tão escrota e tão ridícula que é a dominação masculina, tão nojenta que é a dominação masculina. Bom, e aí Sartre, né, e um dos princípios fantásticos do existencialismo é que nenhuma essência precede a existência, ou seja, não existe nenhuma essência de mulher, nenhuma natureza de mulher que precede a sua existência, de modo que essa natureza determine que ela deve ser dominada, e nenhuma natureza de homem, nenhuma essência de homem que preceda a sua própria existência, de modo que o homem ele seja o dominante, o homem ele seja o mandator, né, o poderoso. Não, isso é tudo construção social. Existiram outras sociedades onde não foi assim, né, onde inclusive a mulher que era dominante, então provando aí que essa questão de natureza humana e natureza feminina é tudo uma construção social e é uma construção, e essa ideia de natureza do homem, né, que determina a vida, que digamos assim, que predetermina a vida, e a natureza feminina que predetermina a vida, é um discurso da classe dominante, é um discurso, no caso da classe dominante seria a classe do gênero masculino, a classe dominada seria a classe do gênero feminino. É um discurso da classe dominante, pois a classe dominante ela elabora esse discurso de natureza do homem e natureza da mulher, de modo que não se pode subverter essa dominação. Então é muito interessante para eles, pois essa natureza de homem, essa natureza de mulher acaba conservando a relação de dominação, né? Então Sartre, ele alerta e conscientiza as pessoas de que não existe nenhuma natureza humana, nenhuma natureza do homem e natureza da mulher que preceda a sua existência e que determine a sua vida. Tudo isso é construção social, tudo isso é resultado de escolhas, de convivência social, de socialização, né? E não de natureza propriamente. Então, portanto, pode haver uma subversão, né? Então Sartre fala que a existência precede a essência, ou seja, toda essa essência de homem, né, dominante, e essa essência de mulher dominada, isso tudo é construção social, isso tudo é construído depois da existência. A gente vai absorvendo, e a gente acaba achando que o homem ele nasceu para mandar e a mulher nasceu para obedecer, mas isso tudo é um mero engano, né? É uma mera naturalização de algo que é construído socialmente, né? E portanto fica aí o alerta, importantíssimo, né?
Bom, então essa é uma conscientização que gera liberdade, né, na mulher, gera uma emancipação feminina, que é muito importante, que é muito fundamental, né? Bom, então há essa ideia de biologização da dominação masculina. E também tem a questão uma questão interessantíssima, que é a questão das roupas, né, das roupas mesmo, né? As roupas, o jeito de ser homem, o jeito de ser mulher, as roupas, né, a forma de agir, a forma de discursar, a mulher suave, o homem, né, bruto, tudo isso é uma construção social, né? Olha que liberdade, né? Isso não é de ordem de natureza, isso é de ordem social. Achamos que é de natureza, pois nossa consciência é muito limitada para perceber que essas causas desses comportamentos, desse jeito de ser do homem e da mulher, é social e não natural. Né? Então, as roupas dos homens, né? As roupas que os homens usam, é uma construção social, não nasceu no homem, não tem natureza nesse nível, obviamente. As roupas que as mulheres usam é uma construção social, simbólica, né, e que, portanto, tudo pode ser subvertido, pois é uma construção social. Não tem nada de ordem natural. É claro que há uma desigualdade natural de gênero. Isso é óbvio e isso já foi comprovado cientificamente, né, na nossa ordem evolutiva, de que o homem ele tem um certo poder físico, né, uma certa quantidade de recursos físicos superior ao da mulher. A mulher ela é um pouco mais delicada, tem menos poder físico, e isso foi comprovado cientificamente, né? E realmente é algo científico. Isso não é de ordem natural, né? Ou isso não é de ordem social, né? Isso é de ordem natural. Mas é evidente, né, que é só isso mesmo, né? Todo o resto realmente é uma construção social, né? Então, essa desigualdade de gênero, ela tem a questão natural, mas tem a questão social, e o que devemos alterar é justamente a questão social, a dominação masculina, né? O que podemos alterar é justamente a questão social. A questão natural realmente não tem muito o que se fazer. O homem realmente, por natureza, né, por questão evolutiva mesmo, isso já foi comprovado cientificamente, ele é um pouco mais ativo, ele é um pouco mais forte, né, do que a mulher, que é um pouco mais passiva e um pouco mais fraca fisicamente, né, em termos de recursos físicos naturais. Mas, claro, essa ordem natural ela pode ser subvertida, né? Essa ordem natural ela pode ser melhorada, digamos assim, né? Ela pode ser influenciada pela sociedade, né? Tornando o homem que já é naturalmente mais bruto e ativo, muito mais bruto e ativo, e socialmente tornando a mulher muito mais passiva, né? Então a gente pode sim melhorar socialmente, né? Digamos assim, corrigir essa desigualdade natural, né? Corrigir essa desigualdade natural socialmente, né? Então existe assim uma desigualdade de gênero natural, mas essa desigualdade de gênero natural não justifica e não legitima essa desigualdade de gênero social em que nos encontramos, né? Então isso pode ser sim subvertido, né? Melhorado, digamos assim, né? Mas é claro que tem ali um certo teor que não pode ser mudado ou alterado, porque realmente é de ordem natural, é de ordem biológica, né? Isso nós não podemos ignorar, né? Ou seja, nem tudo é uma construção social. Então toda a identidade masculina e toda a identidade feminina é uma construção social, não é algo inato, não é algo de ordem de natureza. Toda essa identidade masculina, o homem tem que usar azul, o homem tem que agir assim, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que usar rosa, a mulher tem que ter filho. Tudo isso, toda essa identidade é uma identidade de ordem social. Toda essa identidade masculina, essa identidade feminina é uma identidade de ordem social. Foi construída socialmente e que, portanto, pode ser alterada e modificada. Não existe nenhuma essência de identidade masculina e nenhuma essência de identidade feminina. Tudo isso é uma construção social.
Então existiam aí as sociedades matriarcais, né, que são sociedades onde as mulheres não eram nem um pouco passivas e nem um pouco dominadas, né. Nós vivemos atualmente uma sociedade patriarcal, né, onde o homem ele é dominante, o homem está no centro, o homem ele é muito mais ativo, né, o homem é tudo, o homem está no, né, etc. Mas já houve sociedades matriarcais e isso é um bom exemplo de que realmente essa identidade feminina de a mulher ser um ser mais passivo, a mulher ser um ser que deve obedecer ao homem. Toda essa identidade feminina é uma construção social e que, portanto, varia de sociedade para sociedade, como variou ao longo da história do pensamento, ao longo da história da convivência humana. E essa identidade masculina também já variou ao longo da história da humanidade, né? Existiam tempos, né, em que a identidade masculina realmente era tensa, né? Quer dizer, se você não arrancou a cabeça de ninguém, se você não já comeu um leão, sabe, vivo, você não é homem, porque você é, né, um Zé Ruela, né? E hoje a gente sabe que a identidade masculina é bem diferente, né? Então é ordem social, é uma questão de ordem social. Houve tempos em que se você não tivesse engolido vivo um lobo, você não era homem, você era um rato, na verdade, né? Então a identidade masculina e feminina é de ordem social e não de ordem natural. Então, o menino, né, digamos assim, na sua infância, na sua socialização infantil, né, primariamente na família. A família é o nosso primeiro contato com a vida social, né, é a nossa primeira forma de aprendizagem das regras sociais, das leis sociais, da forma de ser da nossa sociedade, ao lado aí também da escola. Esse menino, né, que chegou ao mundo, ele vai ser rapidamente absorvido pelas instituições, né? Segundo Durkheim, que falou que tinha bastante essa ideia da primazia das instituições sobre a forma de pensar e agir dos indivíduos, e de ser dos indivíduos, né? De sentir dos indivíduos. A sociedade também gera sentimentos nos indivíduos. Então esse menino que surge, ele vai aprendendo socialmente a cada passo, né? Principalmente de maneira indireta do que direta, a como ser um menino, né? A como ser um homem, né? Durante toda a sua existência. Ele vai aprendendo, e ele acaba se tornando realmente um homem, uma identidade de homem ao longo da sua existência. E a mulher, a mesma coisa, né? Ele não nasce dessa forma, mas ele aprende socialmente a ser homem, né? E a mulher a ser mulher, de acordo com a identidade de homem e de mulher da sociedade em que ele se encontra. Então esse poder simbólico do homem, né, essa dominação simbólica masculina, ela é muito comparativa a uma dominação propriamente biológica, né? Porque realmente, né, gênero e tal, o homem é mais forte, a mulher mais fraca fisicamente. Então realmente essa dominação ela é muito legitimada e muito passada despercebida realmente como uma questão biológica mesmo, né, uma questão natural, né, mas a gente sabe, né, que é nada mais do que uma construção social a dominação masculina, né. Então não tenha dúvida que a mulher ela tem ali uma internalização profunda dessa dominação social masculina, né? Ela internaliza profundamente essa ideia de ser dominada, essa ideia do homem mandar e a mulher obedecer, e o homem também da mesma forma ao longo da sua história existencial social. E muitas vezes a gente vê coisas do tipo: esse puxou a macheza do pai, esse é duro na queda que nem o pai, né? Esse puxou o sangue do pai. Na verdade ele não puxou o sangue do nada, amigo. Ele simplesmente ao longo da sua história existencial, né, essa criança, ela foi constantemente bombardeada por uma série
de discursos, né, de forma de agir, de pensar, e essa criança observando empiricamente o mundo, recebendo todas essas imposições empíricas dessa sua família, desse pai forte, né, desse pai musculoso, desse pai, né, esse puxou o bago do pai, esse tem o sangue do pai. Na verdade não tem sangue do pai nenhum, né? Ele aprendeu a ser como pai, social e culturalmente, né? Se ele tivesse vivido em uma outra sociedade, em outra família, ele seria de uma maneira diferente. Então costumamos legitimar e atribuir coisas que na verdade são sociais a algo natural, né? Não tem negócio de sangue, esse puxou o sangue do pai, nada disso, né? Nossa forma de pensar, agir e de ser em termos de identidade humana e feminina é uma construção social e não tem nada a ver com questões de natureza. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe a sua avaliação, né, positiva. Se você não gostou do vídeo, eu peço que você deixe também sua avaliação negativa, para que eu possa saber como anda aí o andar da carruagem, né? Eu peço que, se você gostou desse vídeo, também se inscreva no canal, pois terão novas aulas, né? Os próximos pensadores serão muitos, né? Karl Marx, Durkheim, Platão, Aristóteles, Epicteto, Sartre, Pierre Bourdieu eu já estou falando, né? Mas vai ter outras aulas sobre ele. Bakunin, né? Vai ter Nietzsche, Freud, Spinoza, Kant, Hegel, Heidegger, vai ter todo tipo de pensador, pode ter certeza, e eu lhe garanto que o conteúdo dele vai ser de qualidade. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário também se você gostou, né? Se você conseguiu encontrar alguma crítica a fazer esse vídeo, eu peço que você comente aí abaixo a sua crítica, e é isso, né? Espero que você assista os próximos vídeos, né? Tem vídeos já postados, tem aulas já postadas, né? De Descartes, de Paulo Freire, de Thomas Hobbes, são bem interessantes. Se você quiser assistir, estão disponíveis, né? Um conhecimento gratuito, né? E vale lembrar digamos assim, o objetivo desse projeto, né? O objetivo desse projeto é uma disseminação de conhecimento filosófico gratuito para todos, né? De modo que consigamos progressivamente reduzir o mal da ignorância no Brasil, que afeta uma série de áreas e setores sociais da nossa convivência, por exemplo, a política, né? A democracia, a questão da corrupção cultural, né? Então, a questão do próprio machismo, né? Então eu peço que você entenda a ideia desse projeto, a importância desse projeto e se possível, compartilhe essa aula, né? Compartilhe com seus amigos e passe esse conhecimento adiante. Que eu acho que é muito egoísmo você ter acesso a tanto conhecimento bom e guardar só para você. Você precisa passar esse conhecimento adiante, você precisa fazer com que as outras pessoas pensem melhor também, como você pensou. Acho que seria um egoísmo exacerbado você guardar esse tipo de conhecimento para você. Então passe isso adiante, compartilhe com seus amigos e lhe espero nas próximas aulas, né? Muito obrigado pela audiência e até breve.